Vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa querida Mãe, para que essa noite de estudos, ao aprofundarmos o conhecimento na Sagrada Escritura, tenhamos a graça de sermos acompanhados pela doçura e pela ternura do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, glorioso São José, Santa Teresinha do Menino Jesus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então hoje nós vamos estudar um pouco, retomar, na verdade, o estudo da Sagrada Escritura. Nós já tivemos a oportunidade de fazer uma breve introdução dos textos da Sagrada Escritura. Depois nós passamos pelo Evangelho de Mateus e vimos todo o itinerário desse evangelista. E hoje vamos navegar em um evangelista que tem um evangelho muito bem arquitetado, que é o Evangelho de São João. Eu disse no vídeo que talvez nós faríamos 4 aulas, mas talvez será em 3. Vamos ver como vai ser o andamento dos estudos, mas possivelmente a gente consiga fazer em 3 encontros. E no último sábado, na última terça-feira de novembro, aí eu aproveito para falar um pouco sobre o tempo do Advento e sobre o Natal, que nós não tivemos a oportunidade de aprofundar esses 2 tempos litúrgicos na igreja, que oferecem assim uma grandeza espiritual muito grande, né? Que ajudam muito espiritualmente a gente a rezar e celebrar bem. Até porque o tempo do Natal é um tempo que, querendo ou não, marca a vida de todos, porque é o encerramento de um ano, o início de um novo ano, então a gente fica com bastante esperança dentro desse tempo. Quando nós vamos começar a tratar do Evangelho de São João, o 4º evangelista, algumas coisas a gente precisa considerar antes de começar a olhar e perscrutar o texto. Então vamos lá. A primeira coisa, nós já vimos que os 3 primeiros evangelhos, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Isto é, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Porque esses 3 evangelhos, postos um ao lado do outro, você consegue fazer uma leitura desses evangelhos sob uma mesma ótica. Por isso são chamados de sinóticos. Então, esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus sobe para a cidade de Jerusalém uma única vez. Agora a gente vai perscrutar o Evangelho de São João. E já no Evangelho de São João, Jesus sobe para Jerusalém 3 vezes. Então nós vamos ver as 3 subidas de Jesus para Jerusalém. Ele sobe, volta, segunda vez, volta. E na terceira subida a Jerusalém vai ser a subida definitiva. Por quê? O Evangelho de São João, ele não segue a mesma ótica dos 3 primeiros evangelhos. Ele é um evangelho teológico. Os 3 primeiros evangelhos, eles têm uma característica mais histórica. Então ele vai apresentando o início do ministério, o nascimento de Jesus, o seu ministério, sua vida pública, sua subida para Jerusalém, sua paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus. Já o Evangelho de São João não está tão preocupado em apresentar esse caminho histórico. O Evangelho de São João está mais preocupado em apresentar os sinais que Jesus realiza ao longo do Evangelho e também mostrar aspectos
teológicos. Então, se nós formos olhar dentre os 4 evangelhos, o 4º evangelho, isto é, o Evangelho de São João, é o mais rico, mais profundo. E com isso eu não estou desmerecendo os outros 3 evangelhos, certo? Porque também tem riquezas peculiares próprias. Mas o São João, assim, ele tem no seu evangelho uma profundidade teológica única. Primeiro, eu já disse que existe essa distinção entre os evangelhos. Então isso já faz perceber que ele é notório, diferente dos outros evangelhos. Mas um segundo elemento é que, além de ser um apóstolo, como também Mateus é, porque Lucas e Marcos não são apóstolos. Então nós temos aqui 2 varões apostólicos, isto é, Marcos e Lucas são 2 homens que acompanhavam apóstolos. Marcos acompanhava São Pedro, Pedro acompanhava Marcos acompanhava São Pedro e Lucas acompanhava o apóstolo Paulo. João já é o discípulo da intimidade, é o discípulo amado. Então ele não somente vai ser chamado por Jesus, mas vai ser o único a permanecer até o fim. Ele é o único que vai estar aos pés da cruz. Então ninguém melhor do que ele para nos contar os eventos da paixão. Vocês vão ver que, diferentemente dos outros evangelhos, São João ele tem muitos detalhes para falar da paixão do Senhor, que Marcos, Lucas e João não tem tanto. Por quê? Porque não estavam lá para ver, né? Então, visto isso, apresentamos alguns elementos. O Evangelho foi escrito por volta do ano 90, então é o final do primeiro século, então já é um Evangelho mais tardio. Ele é o discípulo apóstolo mais novo. O Evangelho foi escrito em língua grega, assim como os outros evangelhos, e praticamente todo o Novo Testamento é escrito em grego. E o texto foi escrito na cidade de Éfeso. Historicamente, é muito provável que a Virgem Maria tenha sido assunta ao céu na cidade de Éfeso. Justamente porque em Éfeso, mais tarde, vai acontecer um concílio na história da igreja. Se nós formos olhar historicamente, no ano de 431, aconteceu um concílio da história da igreja, que é o concílio de Éfeso. E qual verdade dogmática foi definida no concílio de Éfeso? Não. O primeiro dogma mariano. A Assunção é um dogma, mas é mais recente. Não. Virgindade foi mais tarde. Não. Tiraram tudo errado. Agora só tem um dogma sobrando, né? Falaram a Imaculada, a Virgindade e a Assunção. Faltou um dogma. Não é. A maternidade divina de Maria. A Theotokos, que nós celebramos no dia 1º de janeiro. No concílio de Éfeso, em 431, então foi definida que Maria é a mãe de Deus. Esse é o primeiro dogma mariano e o mais importante. Porque deste dogma da maternidade divina de Maria decorre os outros dogmas. O ano que vem a gente vai estudar um pouco de Mariologia. Isto é, nós vamos entrar nos 4 dogmas marianos e tratar sobre esses 4 dogmas que vão nos ajudar a entender um pouco mais historicamente essas verdades de fé. Mas veja, como Éfeso, onde São João escreve provavelmente o seu evangelho, é a cidade que ele morava e que depois ele levou Maria para casa, conforme a incumbência de Nosso Senhor na cruz. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento o discípulo a levou para casa. Ali Maria teria ou morrido, segundo a tese da mortandade de Maria, ou segundo a tradição oriental, Maria teria sido
elevada em corpo e alma ao céu, e não teria acontecido aquilo que se chama na tradição oriental a dormição. Maria teria dormido e imediatamente elevada ao céu. Fato é, se ela morreu ou se ela dormiu, ela não sofreu a corrupção do corpo. É isso que interessa em relação ao dogma, né? Se Maria morreu ou não morreu. Então, mais tarde nós vamos comentar sobre isso, certo? E é por isso que nós vamos ver que a Virgem Maria aparece bastante no Evangelho de São João. Aparece, por exemplo, no primeiro sinal, que é o sinal das bodas de Caná, e depois vai aparecer mais tarde lá nos momentos derradeiros da vida de Nosso Senhor, certo? Alguns aspectos marcantes do Evangelho de São João. O Evangelho de São João é caracterizado para apresentar a divindade de Cristo. Enquanto os outros 3 evangelhos apresentam mais o aspecto da humanidade, São João apresenta mais a divindade. Ele faz perceber isto, né? Então nós vamos dar uma olhada no Evangelho aqui, rapidamente, como eu fiz com Mateus. Nós vamos fazer um voo e depois a gente volta olhando os detalhes, certo? Então, podem abrir no primeiro capítulo do Evangelho. O Evangelho começa com o prólogo, ou seja, o prólogo é uma espécie de declaração do tema central do Evangelho. Qual é o tema central do Evangelho de São João? A encarnação do Filho de Deus. Esse é o tema que vai, de algum modo, nortear toda a primeira parte do Evangelho. Então, o prólogo é uma espécie, vamos dizer, de resumo daquilo que o evangelista quer apresentar no seu Evangelho. Então, nós não vamos olhar o prólogo agora. Nós vamos fazer o sobrevoo. Só que a gente pode gastar uma aula só para tratar do prólogo, que começa aí, capítulo 1, versículo 1, e vai até o versículo 18. Embora seja um texto que a gente ouve na liturgia no dia 25 de dezembro, esse aqui é o evangelho do dia de Natal, o dia. Na noite de Natal a gente ouve Lucas capítulo 2, que é o nascimento histórico de Jesus. No dia 25, na missa do dia de Natal, a gente ouve esse evangelho aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Daí a gente já fica tudo perdido. O que ele está querendo falar, né? No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a vida brilha nas trevas, mas as trevas não o apreenderam. Aí a gente fala, nossa senhora, o que está falando, né? Então a gente precisa entender alguns elementos aqui para que a gente veja a riqueza do prólogo do Evangelho de São João. E como eu lhes disse, só o prólogo é suficiente para um encontro, para a gente tratar inúmeros aspectos. Então, o prólogo começa no capítulo 1 e vai até o versículo 18. A partir do versículo 19, começa o ministério de Jesus. Ou seja, vamos dizer, começa a vida pública de Nosso Senhor. E o início do ministério público de Jesus, no Evangelho de São João, ele é narrado em uma semana. Então aqui tem uma característica de São João, que nós vamos ver. O Evangelho vai mostrar sempre as semanas. Fazendo uma abordagem ao Antigo Testamento, nós vamos encontrar lá o livro do Gênesis. O livro do Gênesis narra no primeiro capítulo a semana da criação. Agora, o Evangelho de São João quer mostrar o quê? Que nós estamos também numa outra semana. Mas é uma outra semana, é uma semana onde vai se inaugurar um novo tempo, que é o tempo do ministério público de Nosso Senhor. Se vocês quiserem olhar, capítulo 1, versículo 1 do livro do Gênesis. Como começa o livro do Gênesis? E olha São João. Gênesis 1, 1. Como começou?
No princípio Deus criou. Volta lá em São João. No princípio era o Verbo. Então existe um paralelo muito grande entre o Gênesis e o Evangelho de São João. No Gênesis nós temos a criação, o livro do relato da criação. Tanto que a palavra Gênesis significa o quê? Princípio. A palavra Gênesis significa princípio. Quando nós vamos ao Evangelho de São João, nós estamos ali no princípio. Mas no princípio de uma nova criação. Se a criação feita por Deus, lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1, foi boa, porque de fato o Gênesis vai dizer que o que Deus criou era muito bom, agora essa criação, ou vamos chamá-la de recriação, é muito maior. Por quê? Porque agora Deus quer fazer o quê? O que aconteceu com o pecado? Deus criou, os nossos primeiros pais desobedeceram, pecaram. O que Deus precisou fazer? Resgatar aquilo que fora criado e que estava perdido. E esta recriação se faz por meio de quem? Do Verbo. O Verbo eterno, o seu Filho Jesus. É por isso que o texto vai começar. No princípio era o Verbo. E pode ver que a palavra verbo está maiúscula. Isto é, o que significa a palavra verbo? A palavra verbo significa palavra. Mas a palavra também pode ser classificada como sentido. Ou seja, no princípio era o sentido. Sentido com S maiúsculo. Ou seja, ele é o sentido. Ele é o verbo. Ele é a palavra. Quem? Jesus. E o verbo estava com Deus. Esta afirmação é uma afirmação teológica, gente. Jesus foi criado pelo Pai? Não. Jesus não foi criado pelo Pai. Jesus foi gerado pelo Pai. Porque desde o princípio Jesus estava com Deus. É isso que o Evangelho está dizendo. No princípio era o Verbo, ou seja, no princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus, porque Ele é a segunda pessoa divina da Santíssima Trindade, Ele é o Filho eterno. Então, Jesus está no seio do Pai desde toda a eternidade. Jesus não foi criado. Jesus passa e toma um corpo no tempo. Mas Jesus nunca foi criado. A gente reza isso no credo, não rezamos? Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ou seja, ele possui a mesma substância do Pai. O que é a substância? A palavra substância, para a gente entender, pode ser sinônimo de essência. Qual é a nossa essência? A nossa essência é humana. A essência de Deus é a essência divina. Jesus possui a substância, a essência de Deus, porque Ele é Deus, com o Pai no Espírito Santo. Certo? E o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus é Deus. No princípio, Ele estava com Deus. Ou seja, se você for lá ao Gênesis, está dito lá, no princípio Deus criou o céu e a terra. Ou seja, quem é o princípio de tudo? É Jesus. Deus Pai fez o universo por causa de quem? Por causa de Jesus. É isso que o texto vai dizer, olha. No princípio Ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele. De quem? Jesus. E sem Ele, nada foi feito. Então, tudo que existe é de Jesus. Se você existe por causa de Jesus. Ponto. Entendeu? Entendeu o peso disso? A implicação que isso tem na nossa vida espiritual e na nossa vida interior? Você foi feito por causa de Jesus. Senão você não existiria. Tudo bem que a gente olha para nós e vê todo esse estrago, né? Mas não tem problema, né? O fato é que quando Deus me fez, Ele fez por causa do Verbo, Cristo. E se eu existo, é por causa dele. Então isso cura espiritualmente a nossa
tendência para o vitimismo. Você precisa dizer isso. Senhor, eu creio que eu fui criado para o Verbo. Então, quando você sabe que você é criado por causa dele, você precisa superar toda espécie de vitimismo. Ai, ninguém gosta de mim, eu sou o patinho feio. A síndrome do patinho feio. Ai, todo mundo... Para com esse negócio. Né? Se é feio, sim, tudo bem. Mas foi feito para Jesus, entendeu? Tem problema ser feio. O patinho feio também foi feito para Jesus, que é você, entendeu? Né? Então, acabou o vitimismo. A gente precisa crer nisso. Não é sentir, eu sinto amado por Deus. Não, não é sentimento, é crer. Eu creio, de acordo com a palavra eterna, que eu fui feito por meio dele e para ele. E sem ele eu não existo. Ponto. Mas isso aqui é fé, não é sentimento. Né? A primeira catequese que eu falei, que fé não é sentimento. Acho que por isso que o povo não perseverou, né? Que muita gente debandou no meio do caminho. Porque viram que a fé é crer. É um ato da inteligência, é uma adesão, é um ato voluntário. Eu creio. Por que eu creio? Porque ele falou, ponto, acabou. Eu creio na autoridade da palavra dele. Quem falou foi Jesus. E ele não pode estar mentindo. Se ele está mentindo, não é Deus. Ele é Deus e não mente. Portanto, eu creio. Ponto. Então veja. Versículo 4. O que foi feito nele era a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam, né? Por que as trevas não apreenderam, né? Porque as trevas nunca vai vencer, nunca vai ter o seu império, né? Mas aqui as trevas são aqueles que foram gerados na desobediência. Ou seja, escolheram desobedecer, escolheram não seguir a vida, ou seja, a fonte da luz, que é o próprio Cristo. Aí vai começar o relato, no versículo 6, do surgimento de um homem. O nome dele é João. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Quem é esse João aqui? O Batista, não é João Evangelista, é João Batista. João nunca fala dele no Evangelho. Ele vai falar sempre o outro discípulo, ou o discípulo amado, mas ele não chama a si de João no próprio Evangelho. Então aqui é o Batista, o filho de Santa Isabel e Zacarias. Seu nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz. Quem? João Batista. Mas veio para dar testemunho da luz. Ele era a luz verdadeira, que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo. E o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Então, o que o autor está mostrando aqui? Jesus, no Antigo Testamento, se revelou ao povo de Israel, mas o povo de Israel não o acolheu. O Verbo se manifestou, mas os seus não o receberam. Ele se manifestou progressivamente, mas aqueles que deveriam ter recebido a mensagem, não o receberam, o rejeitaram. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha que fantástico isso daqui, gente. Todos os que acolhem Jesus, Jesus dá o poder. A palavra poder em latim significa potesta, que vem de autoridade. Então, Jesus deu a autoridade de você se tornar filho de Deus, porque você recebeu Ele. E se você recebeu por meio de um instrumento chamado graça, você pode ser chamado filho de Deus. Por quê? Porque Ele te deu essa autoridade.
Ele tem autoridade, porque só ele pode ser chamado filho. Nós somos filhos por adoção. Ou seja, nós somos incorporados, mas nós não somos filhos de Deus. Você não tem natureza divina. Alguém tem a natureza divina aqui para ser chamado filho de Deus? Não, nós não temos natureza. Nossa natureza é humana. Então é muito estranho que você seja chamado de filho de Deus. Mas Ele deu esse poder, Ele deu essa autoridade de você se tornar filho, porque você o acolheu, você o recebeu. Então você pode ser chamado de filho, porque Ele, sendo filho, te dá essa autoridade. Você não teria essa autoridade por si mesmo. Eu sou filho de Deus. Não, mas Ele me deu essa autoridade, e por isso me tornei filho no Filho. Aos que creem em seu nome, eles que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne. A palavra carne aqui significa sarx, né? Ou seja, a encarnação. O Verbo se fez carne. O Verbo assumiu a carne, a totalidade humana, né? Porque existe uma distinção de sarx e também você pode chamar de caro, né? Por isso que a gente canta verbum caro facto est. Caro é carne, né? Então o Verbo se fez carne, assumiu a humanidade, assumiu não somente a carne no sentido carne enquanto essa realidade aqui, mas ele assumiu a carne enquanto a fraqueza humana, a fragilidade humana. Então, inclusive a morte. Ele assumiu a totalidade da natureza humana. Então o Verbo se fez carne, ele assumiu, né? E continua, e habitou entre nós. Ou seja, o que o Evangelho está dizendo aqui é que ele armou a sua tenda entre nós. Deus veio montar uma tenda aqui. Veio fazer uma habitação, isso significa, e ele habitou entre nós. Ou seja, ele montou uma tenda no meio de nós. Ou seja, ele armou uma tenda entre nós. Essa questão da tenda também nós podemos depois voltar ao livro do Êxodo 25, capítulo 25, versículo 8, nós vamos ver lá a tenda de Moisés, quando Moisés arma a tenda. Para quê? Por que Moisés monta a tenda? Vamos voltar lá, Êxodo 25, 8. O Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Já está na hora de aprender a mexer na Bíblia, gente. Êxodo 25, 8. Está falando aqui das contribuições para o santuário. Versículo 8. Faze-me um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Farás tudo conforme o modelo de habitação e o modelo da sua mobília que irei te mostrar. Já acharam aí, gente? Já? Então Deus está mandando construir uma habitação, um lugar. Mas para quê? Porque agora vai ser construído o quê? A Arca da Aliança. Então a Arca é o quê? A Arca é símbolo da presença de Deus. Na Arca se carregam as tábuas dos 10 mandamentos, se carrega o maná, se carrega o cajado de Moisés. Quem vai ser chamado de Arca da Aliança no Novo Testamento? A Virgem Maria. Porque ela é aquela que traz a habitação, o Verbo dentro de si. Agora, portanto, Deus está mandando construir uma habitação para Ele. Como nós vemos no prólogo, o Verbo se fez habitação. Ele veio armar a sua tenda entre nós. Voltemos para o Evangelho de São João. Então aqui nós temos todo o mistério da encarnação. É por isso que esse evangelho é usado no dia do Natal, né? O mistério da encarnação, ou seja, Deus assumiu a nossa carne, Deus assumiu a nossa fraqueza. É o dia em que Deus monta a sua tenda e vem habitar entre nós, nasce no meio de nós. Então vamos lá, versículo 14. E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Glória que ele tem de junto do Pai, como filho único. Ele é filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e clama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou adiante de mim, porque existia antes de mim. O que São João está falando? Da pré-existência do Verbo. O Verbo já existia desde todos os séculos, porque ele estava lá no seio do Pai, desde toda a eternidade. Ele não passou a existir, ele é. Deus é. Isso aqui é fundamental para nós compreendermos que Jesus não passou a existir no tempo, para a gente não criar uma imagem errada de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus existe desde toda a eternidade. Ele passou a assumir no tempo a natureza humana, mas ele era Deus desde toda a eternidade. Ele era Deus lá na eternidade. No tempo ele assume a forma humana, toma para si a forma humana, e nele acontece o mistério da união hipostática. O que é o mistério da união hipostática? A união de duas naturezas fundidas numa pessoa. A natureza divina, a natureza humana se fundem em uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. E isso aconteceu aonde? No seio da Virgem Maria. O que aconteceu no seio da Virgem Maria é o mistério da união de Deus e do homem, de duas naturezas. A natureza divina veio, se uniu à natureza humana, e a geração de uma pessoa divina aconteceu no ventre da Virgem Maria. Por isso nós chamamos a Maria de Mãe de Deus, Theotokos. E os protestantes não aceitam isso. Mas como Maria é Mãe de Deus, se Maria passou a existir no tempo e Deus já existe? Como explicar isso? Aí você buga. O protestante buga a sua cabecinha ignorante, né? Porque, é verdade, estão certo. Mas porque não entenderam nada. Então, vocês estão entendendo? Porque nós professamos a fé de que Maria é Mãe de Deus? Porque no ventre materno, puríssimo da Virgem Maria, houve a fusão, não é a melhor palavra, mas para a gente entender, a união de duas naturezas. A natureza divina, Deus, natureza humana, numa pessoa. Essa pessoa se chama Jesus. Portanto, Maria é mãe da segunda pessoa divina da Santíssima Trindade. Não se dividem as naturezas. As naturezas estão unidas, fundidas, não se separam. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não há separação. Portanto, ela é mãe de uma pessoa que possui duas naturezas. Ela é mãe da pessoa, e a pessoa é divina. Tudo bem? Certo? Entenderam a fé, né? Tá claro? Muito bem. Isso aqui está dentro do mistério do Natal, da encarnação, para a gente entender por que Maria é mãe de Deus. Maria não é mãe da primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Certo? Deus Pai. Não é isso. Ela é mãe da segunda pessoa divina da Santíssima Trindade, que é Deus. Ponto. Versículo 16. Pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aqui está a recriação. Moisés deu a lei. Em Jesus nós temos agora um novo movimento. O movimento da graça. Em Moisés, a lei que Deus estabelece no Antigo Testamento. Em Jesus, a vida nova da graça. Ninguém jamais viu a Deus. O seu Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Porque foi Deus Pai que nos deu a conhecer o seu Filho eterno. É Ele quem nos dá a conhecer o seu Filho eterno. Ninguém conhece o Pai.
Mas conhecendo o Filho, nós conhecemos o Pai. Porque é por meio do Filho que nós chegamos à primeira pessoa divina da Santíssima Trindade, que é o Pai. Então vejam, agora que a primeira vez, no versículo 17, que o nome de Jesus foi citado no Evangelho. Até agora não foi citado nenhuma vez o nome de Jesus. Só foi falado do Verbo e da Palavra. O Verbo e a Palavra e o Verbo. Agora, no versículo 17, aparece pela primeira vez o nome de Jesus, que é citado pela primeira vez no Evangelho. Então, terminamos aqui o prólogo. Vejam, o prólogo, basicamente, composto de 18 versículos, ele está dividido em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1, versículo 1, até o versículo 13, onde nós temos o mistério da encarnação. Tudo que estava lá no seio do Pai. A partir do versículo 14 até o versículo 18, nós temos a palavra encarnada. Então, versículo 1 ao versículo 13, tudo que Deus está fazendo lá na eternidade. O que Ele vai dar ao ser humano a conhecer. Do versículo 14 ao versículo 18, ele fala que essa palavra se faz carne, Ele habita no meio de nós, Ele nos dá a conhecer a graça, Ele nos dá a conhecer a verdade. Ele é o unigênito que estava junto do Pai, está no tempo, sem deixar de estar junto do Pai. Ele armou a sua tenda entre nós, Ele veio habitar no meio de nós. Então, Deus não está mais oculto. Até o versículo 13, Deus permanece, vamos dizer, como que oculto. Por quê? Porque Deus havia se manifestado no Antigo Testamento por meio da voz. O Pai falava, mas o Pai nunca mostrou o seu rosto. Ninguém jamais viu a Deus, diz o versículo 18. Agora, Deus tem um rosto, porque Ele se fez carne. Então, no Antigo Testamento, de fato, existia a proibição de imagens. Por quê? Porque não se poderia fazer uma imagem daquilo que há no céu. Porque ninguém sabia como o que era o que estava no céu. Quando o Verbo se faz carne e Ele assume a forma humana, portanto, Deus tem rosto. Então você pode ter imagem. Você pode ter ícones. E é a luta dos protestantes conosco. Ah, vocês estão idolatrando. Não, criatura. Deus tem rosto. Deus não tinha rosto no Antigo Testamento. De fato, não podia esculpir imagens no Antigo Testamento daquilo que estava no céu, porque nós não sabíamos. Mas agora, Deus tem um rosto, Deus tomou uma forma. Então nós temos uma forma para usar as imagens, para ser símbolo daquilo que nos leva como uma janela a conhecer a Deus. Compreenderam? Certo. Então aqui nós terminamos o prólogo do Evangelho. O que dá para a gente explorar muito mais outras coisas aqui, né? E olhar, que tem tantas belezas aqui, mas é claro que se a gente for olhar, a gente gasta bastante tempo. Existem 2 livros, né? Existem 3, na verdade, que eu indicaria assim, com os olhos fechados, sobre o Evangelho de São João. Primeiro tem um comentário de Santo Agostinho ao Evangelho de São João inteirinho, que são 2 tomos, pela editora Paulus. Mas tem coisas menores, né, do que Santo Agostinho, ele exagera na escrita, né? Fala muito. Então nós temos esse texto do Cadernos de Estudo Bíblico do Scott Hahn, que é um comentário ao Evangelho de São João. Muito bom. Vale a pena. Eu já citei ele quando eu fiz o Evangelho de Mateus. É um caderno de estudo. Está publicado pela editora Eclésia. Mas existe esta obra aqui de Santo Tomás de Aquino, que é chamado Catena Áurea, que é um comentário ao Evangelho de São João inteirinho. Esse aqui é só o comentário de São João. Ele faz o comentário dos 4 evangelhos. Então, ele faz uma exposição contínua aqui do Evangelho de São João, que é o volume 4, onde ele vai apresentar de maneira muito minuciosa os textos da patrística, isto é, dos padres da igreja, referentes ao Evangelho de São João. Por que eu gosto? Porque Santo Tomás compilou tudo aqui, né? Você não precisa ler toda a patrística
para você conhecer o Evangelho de São João melhor com profundidade. Vai lá, pega Santo Tomás, que ele já fez o trabalho. E ele vai comentando, versículo por versículo, citando os padres da igreja. Então, nem precisa ter trabalho para estudar tanto. Eu quero estudar os evangelhos a partir da patrística. São 6 séculos. São 600 anos de bispos e padres escrevendo sobre isso. Santo Tomás resume isso num livro, facilitando para nós, né? Então, e ele vai explicando versículo por versículo. Por exemplo, só esse versículo. No princípio era o verbo, que é o primeiro versículo. Santo Tomás aqui gasta 6 folhas, só para explicar isso. No princípio era o verbo. Então são ignorantes esse povo aqui. E aí eles acabam mostrando o tamanho da nossa ignorância. Mas olha, só para mostrar, olha quem ele cita. Primeiro ele cita São João Crisóstomo, que é o boca de ouro, um grande pregador. Depois ele cita Santo Agostinho. Depois ele cita Santo Agostinho no comentário do Evangelho. Depois ele cita Santo Agostinho novamente no De Trinitate, que é um tratado sobre a Santíssima Trindade. Depois ele cita São Basílio Magno. Depois ele cita Santo Agostinho novamente. São Basílio, São João Crisóstomo, Orígenes, Santo Agostinho, São Basílio, Santo Hilário, São João Crisóstomo, Santo Agostinho. As atas do Concílio de Éfeso, São João Crisóstomo, Santo Hilário e Alcuino. E aqui ele encerra só essa palavra, só essas 3 palavras. No princípio era o verbo, 4 palavras, né? Só isso, foram 6 páginas para explicar isso daqui. E aí Santo Tomás recolheu o que os padres da igreja falaram. Então eu vou usar, sobretudo na parte dos sinais, alguns comentários de Santo Agostinho, de Santo Tomás, para ajudar a gente a entender melhor. Se quiserem adquirir, a obra é fantástica. Então, com relação ao prólogo, ou seja, a introdução, tranquilos? É rico, ela está dividida em 2 partes. Uma primeira parte tratando da encarnação, uma segunda parte tratando sobre o momento em que Deus assume a forma humana, assume a natureza humana, ou seja, a palavra se encarna. A palavra estava no Pai, agora a palavra tomou forma humana. Essa palavra é Jesus. Vamos então no versículo 19. Aqui começa a semana inaugural. Ou seja, nós vamos ver uma semana de atividades de Nosso Senhor. Então prestem atenção, e se quiserem marcar, que eu vou mostrar essa semana como está no Evangelho, estruturada e organizada. Versículo 19, olha como começa. Este foi o testemunho de João. Então aqui, se vocês quiserem marcar aí primeiro dia, vocês vão ver que depois vai falar no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Então aqui nós temos o primeiro dia. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. João Batista já dá uma na lata, né? Ele nega o título divino em si mesmo. Eu não sou o Cristo. O título Cristo, a palavra Cristo não é sobrenome de Jesus. A palavra Cristo significa ungido, enviado. És tu o enviado? Eu não sou o enviado. Ele já negou. Perguntaram-lhe: quem és então? És tu Elias? Quem era o profeta Elias? O profeta Elias era aquele que pregava a fidelidade à lei. Não havia homem fiel à lei. Ele disse: não sou. És o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse ele. Agora João vai fazer uma confissão, né? Eu sou a voz do que clama no deserto. Olha como João Batista se reconhece.
como a voz. A voz é um instrumento que acaba. A voz. É isso que João Batista é. Ele é uma voz. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías, alguns dos enviados eram fariseus. Quem são os fariseus? Os fariseus são aqueles que observavam com rigor a lei. Eram judeus, observantes rigorosos da lei. Perguntaram-lhe ainda: e por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhe respondeu: eu batizo com água. No meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Isso se passava em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Versículo 29, como começa? No dia seguinte. Então aqui é o segundo dia da semana inaugural, que já começou no versículo 19. Lá é o primeiro dia. Então toda essa atividade aconteceu no primeiro dia. Agora começa o segundo dia. Vocês vão ver onde vai terminar a semana, o sétimo dia. É fantástico isso no Evangelho de São João. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: quem diz isso? João Batista. E o que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma exclamação que está em todas as santas missas. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente responde: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, e assim segue. Então, é João Batista que aponta Jesus como o Cordeiro. Ou seja, a palavra Cordeiro, se nós formos ao Antigo Testamento, ela significa o quê? Servidor, servo. Ele é o Cordeiro, ele é o servo do Senhor. Então, vocês podem ver algumas passagens sobre o Cordeiro, que vocês quiserem marcar. Êxodo 12. O Êxodo 12 vai apresentar o Cordeiro Pascal. Lembra lá, os filhos de Israel vão ter que oferecer um cordeirinho como sacrifício, e vão ter que passar o sangue nas portas, para que o anjo exterminador não viesse levar aqueles que estivessem com as portas marcadas. Então é necessário oferecer um cordeiro. O cordeiro pascal, que é oferecido no sacrifício pascal. E Jesus vai ser oferecido o quê? Como sacrifício pascal, como cordeiro. Depois o profeta Isaías, no capítulo 53, versículos de 4 a 12, quando o profeta Isaías começa a fazer o relato do servo de Yahvé. Ele diz que é como um cordeiro que vai para o matadouro, que não abre a boca, que não murmura, que não reclama por nada. Esse relato do profeta Isaías, do capítulo 53, do servo do Senhor, é um pré-anúncio daquilo que aconteceria com o servo de Yahvé, Jesus. Depois também nós temos lá em Gênesis 22, 7, o cordeiro, que é aquela passagem que está ali, ó. A pessoa, nossa, padre, me perguntaram um dia, né? Aquele ali é Deus Pai, está sacrificando o filho. Não sabe nada de Bíblia, né? Aquilo ali é o sacrifício de Isaac. É Isaac que obedeceu a ordem do Senhor de levar o seu filho, Abraão que obedeceu a ordem do Senhor de levar o seu filho Isaac para oferecê-lo em sacrifício. E ali, o que aconteceu? Quando Abraão estava para sacrificar o seu filho, o anjo apareceu, disse para ele não sacrificá-lo. Abraão, já vi que tu és fiel. E imediatamente apareceu um cordeiro, aquele que substituirá o sacrifício de Isaac. Mas na plenitude dos tempos, Deus Pai não poupou o seu filho, porque o próprio sacrifício expiatório, agora ao contrário de Isaac, não foi um cordeiro, foi ele mesmo, o cordeiro pascal. Ele foi a vítima. E é por isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. É ele o cordeiro, é ele o sacrifício, é ele aquele que vai dar sua vida
É aquele que vai se imolar como vítima de holocausto no sacrifício de amor. É Jesus. Então você vê como o sentido do Cordeiro de... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não. Em que contexto está isto? O que o Batista sabe do Cordeiro? Ele aponta para Jesus e vê. Eu sou uma voz que grita no deserto. Eu sou somente um instrumento, mas ele é a palavra. O que é a voz sem a palavra? Nada. É só um som. Isso aqui é voz. Mas com a palavra ela tem sentido. Então a voz sem palavra, ou seja, a voz sem Jesus, não é nada. Assim João Batista é nada. Ele é uma voz. Mas o que essa voz anuncia? A palavra eterna, que é Cristo, Jesus. Dele, versículo 30, é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim, ou seja, a preexistência do Verbo. Ele já existia desde todos os séculos. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, ou seja, quem é o povo de Israel? O povo da primeira aliança. Deus veio se manifestar primeiro para eles. E começou essa manifestação lá em Abraão, tirando da terra de Ur dos caldeus e formando com ele um povo. E aí tem toda a peregrinação dos filhos de Abraão, Isaac, Jacó, José, Egito, Moisés e tudo mais. Então toda a pedagogia divina para salvar um povo. Vim batizar com água, e João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Ele é o eleito de Deus, isto é, ele é o escolhido. Versículo 35, como é? No dia seguinte, terceiro dia da semana. No dia seguinte, portanto o terceiro dia da semana, João se achava lá de novo com 2 de seus discípulos. Então, vejam, João Batista estava lá com 2 dos seus discípulos. Nós vamos descobrir quem são esses 2 já já. Vamos ver se vocês vão ser bons para descobrir. Quem são esses 2 que estão com João Batista? Que são discípulos do Batista, não de Jesus. Ao ver Jesus que passava, novamente João Batista, é a segunda vez que Jesus está passando, o João Batista vê Jesus passar e o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus, ou Agnus Dei, em latim. Agnus Dei, Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Então, esses 2 discípulos ouvem a palavra de Jesus e o que eles fazem? Abandonam João Batista e vão seguir Jesus. Sacanagem, né? Mas eles abandonaram. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que procurais? Disseram: Rabi, que significa mestre, onde moras? Disse-lhes: vinde e vede. Então eles foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª aproximadamente. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e disseram e seguiram Jesus. Então já está dito. Quem que é um dos apóstolos que era seguidores do Batista e começou a seguir Jesus? André. Ele é o primeiro. Quem será que é o outro, né? Encontra primeiramente seu irmão Simão e lhe diz: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele o conduziu a Jesus. Fitando-o, disse-lhe Jesus: tu és Simão, o filho de João, chamar-te-á Quefas, ou seja, pedra.
Quem que era o outro discípulo que estava com André? Falou de um só. Mas lá em cima falou que eram 2 discípulos, olha lá. Versículo 35. No dia seguinte, João, o Batista, se achava lá de novo com 2 dos seus discípulos. O primeiro é o André, que depois vai lá contar para o Pedro que ele encontrou o Messias, e André leva Jesus para Pedro. Quem é o outro discípulo? João. Não, que Pedro. Pedro já fez um segundo encontro. O Pedro fez o encontro com Jesus, foi lá, viu, creu, voltou, contou para Pedro e Pedro veio. Então Pedro seria o terceiro. O segundo foi João, porque ele não vai se nominar no Evangelho. E vocês vão ver isso mais adiante. Então, os 2 discípulos seguidores do Batista eram André e João. André vai lá, conta para o Pedro o que ele viu, conheceu o mestre e o leva para conhecer Jesus. Quando Jesus vê Pedro, diz: chamar-te-á Cefas, pedra. Muito bem. Então vejo que o segmento é após uma experiência de testemunho. Nós queremos ver quem tu és, né? Essa pergunta aqui, gente, que procurais? Olha a pergunta de Jesus, o que vocês estão procurando? Jesus está andando, ele olha e vê 2 rapazinhos o seguindo. O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, mestre, né? Onde moras? Jesus disse: vem e vê. Venham me conhecer, venham ficar comigo, venham fazer a experiência de me encontrar e vocês saberão quem eu sou. É interessante que esta pergunta, a quem procurais, ela vai aparecer lá no capítulo 18 novamente do Evangelho de São João. Pega lá, João 18. Capítulo 18, versículo 4. A mesma pergunta que aparece aqui quando Jesus pergunta para André e João o que eles estão procurando, lá no capítulo 18, versículo 4, vai aparecer novamente. Sabendo Jesus tudo o que aconteceria, adiantou-se e lhes disse: a quem procurais? Responderam: Jesus o Nazareno. Disse-lhes: sou eu. Aqui já é um outro contexto. É o contexto da prisão de Jesus. Quando os guardas chegam para apreender Jesus, isso está bem explícito lá no filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo. Jesus se volta e pergunta: a quem vocês estão procurando? O Evangelho de São João aparece essa pergunta 2 vezes. Uma no início da vocação dos apóstolos e outra vez na prisão de Jesus. E nas 2 vezes ele confessa, ele diz: eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Então, olha, aqui tem um versículo 39. Disse-lhes: vinde e vede. Então eles foram e viram onde ele moravam e permaneceram com ele. O verbo permanecer, gente, vai aparecer no Evangelho de São João de maneira abundante depois. Se vocês pegarem depois do capítulo 15, Jesus vai falar lá: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Permanecei no meu amor, assim como eu permaneço no Pai. Então a necessidade de permanecer significa o quê? Fazer discipulado, fazer uma escola com ele. Para conhecer Jesus é preciso estar com ele, na intimidade, para poder conhecê-lo. Se nós não permanecemos, nós não o conhecemos. Nós não entramos na intimidade de nosso Senhor. E foram isso que os apóstolos fizeram o discipulado com Jesus. Versículo 43. No dia seguinte, portanto nós estamos aqui, 4º dia, Jesus resolveu partir para a Galileia. O que significa Galileia? A palavra Galileia significa porta das nações. Então, é como se Jesus abrisse as portas para todas as nações, né? E lá quem que nosso Senhor encontra? E encontrou
Filipe. Jesus lhe disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontra Natanael e lhe diz: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo de bom? Ou seja, lá vem alguma coisa que presta, né? Filipe lhe disse: vem e vê. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: eis verdadeiramente um israelita, em quem não há fraude. Natanael lhe disse: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira. Então Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: crês só porque eu te disse, eu te vi sob a figueira? Verás coisas maiores do que essas. Ele disse: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ponto. Então nós estamos no 4º dia da semana. Nós já tivemos o encontro do Batista com Jesus, que ele aponta por 2 vezes dizendo que ele é o Cordeiro. Nós já tivemos o encontro de André e João, depois Pedro, depois Filipe, depois Natanael, que como o nome dos apóstolos, nós vamos encontrá-lo com o nome de... Quem é Natanael do nome dos apóstolos? Porque vocês vai lá na lista dos apóstolos, não tem Natanael. Quem é? Qual é o nome dele? Vamos lá. O prefácio, lá o cânon romano diz, né? Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino. Aí já começa. Quem é desses? Bartolomeu. Natanael e Bartolomeu. Vocês podem conferir lá depois em Marcos 3, 13 e 19, na lista dos apóstolos. Então, Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. O Natanael é o Bartolomeu. Tudo bem até aqui? Agora vai entrar duas coisas no Evangelho, né? Então, nós estamos aqui até o 4º dia, né? Agora veja como começa o capítulo 2, versículo 1. No 3º dia. Vai. Mas não veio lá no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte? Quantos dias vão dar? 4 mais 3? 7. Bem, olha. Então nós chegamos ao 7º dia. E o que vai acontecer no 7º dia? Um sinal. Vamos lá. Nós vamos agora entrar no livro dos sinais, que vai do capítulo 2 até o capítulo 11 do Evangelho de São João. São João, lembra que eu falei no começo? Ele difere dos outros evangelhos, porque os outros evangelhos, eles têm uma estrutura histórica. São João não tem. São João, ele divide o evangelho em 2 partes. A primeira parte é chamada de Livro dos Sinais. A segunda parte, o Livro da Glória. O Livro dos Sinais vai aqui do capítulo 2 até o capítulo 12. O Livro dos Sinais vai do capítulo 2 até o capítulo 12. O Livro da Glória vai do capítulo 13 até o final. Então aqui que tem a divisão do Evangelho. Até o capítulo 12, nós vamos ter 7 sinais do Evangelho de São João. No Evangelho de São João, nós não temos milagres. Não há milagres, há sinais. Nos outros evangelhos, o que acontece são milagres. Você vai pegar Mateus, Marcos e Lucas, o que acontece são milagres. Em São João, ele denomina como sinais.
o sinal é superior ao milagre. O sinal, ele sempre quer denotar uma coisa maior, uma coisa superior. E é isso que São João quer denotar com os 7 sinais que ele vai apresentar no Evangelho. Então, o primeiro sinal vai dar na conclusão da semana inaugural. A semana inaugural que começou lá no capítulo 1, versículo 29. E que vai concluir agora no capítulo 2 com as bodas de Caná, que é o primeiro sinal de Jesus no Evangelho de São João. Então, para ficar bem fácil para vocês, que eu estou falando e vocês estão bugando, né? Eu vou apresentar os 7 sinais. Depois vocês assistem a aula e daí vocês vão pausando e anotando, porque senão... É que se eu for devagar demais, daí fica muito lento e eu não dou conta, né? De coisa devagar, eu gosto de coisa rápida, né? Às vezes a minha cabeça pensa mais rápido que a minha fala, mas eu me controlo. O Evangelho de São João, então, tem 7 sinais. Marquem os sinais. Eu vou falar o nome dos 7 sinais. Depois nós vamos mostrando os 7 sinais da Sagrada Escritura. O primeiro sinal está no capítulo 2, versículo 1, que é as bodas de Caná. Esse é o primeiro sinal de Jesus. Bodas de Caná, que é um milagre lá, como a gente fala, né? A transformação da água em vinho. Mas a palavra milagre é inadequada. É o primeiro sinal de Jesus. O segundo sinal de Jesus é a cura do filho do funcionário real. Que eu vou mostrar lá o capítulo na frente. A cura do filho do funcionário real. O terceiro sinal é a cura de um enfermo na piscina de Betesda. O terceiro sinal é a cura de um enfermo na piscina de Betesda. O quarto sinal é a multiplicação dos pães. O quinto sinal é Jesus caminhando sobre as águas. O sexto sinal é a cura de um cego de nascença. E o sétimo sinal é a ressurreição de Lázaro. Vamos ver na Bíblia, vou mostrar. Depois a gente volta à questão da semana. Não acabou a semana ainda, não. Eu só fiz o intervalo da semana, nós estamos na semana, mas agora como nós entramos não somente na semana, mas também nos sinais, eu quero mostrar os 7 sinais, depois nós voltamos no primeiro sinal e concluímos a semana. Vamos lá. João 2, versículo 1. Então nós temos ali o primeiro sinal, as bodas de Caná. Amém? Então começa capítulo 2, versículo 1 e vai até o versículo 12, que é toda aquela narrativa de Nossa Senhora Aparecida. No dia de Nossa Senhora Aparecida, esse é o evangelho do dia de Nossa Senhora, as bodas de Caná. O segundo sinal está lá no capítulo 4, versículo 46. João 4, 46. Se quiserem marcar lá na frente, segundo sinal, nunca mais você vai esquecer. Você marca João 2, primeiro sinal. João 4, 46, segundo sinal. Vou mais devagar, né? Okay. Capítulo 5. Terceiro sinal, que é a cura do enfermo na piscina de Betesda. Quarto sinal, capítulo 6, a multiplicação dos pães. Quarto sinal, João capítulo 6, a multiplicação dos pães. Quinto sinal, João capítulo 6, versículo 16, que é Jesus caminhando sobre o mar, andando sobre as águas. Quinto sinal. Sexto sinal, João capítulo 9. A cura do cego de nascença, João 9, 1. A cura
do cego de nascença. Depois eu vou passar por todos os sinais, viu? Pode ficar tranquilos. Vou comentar cada um deles. João 9, sexto sinal, a cura do cego de nascença. E João 11, o último sinal, a ressurreição de Lázaro, que é o sinal perfeito. O número 7 é o sinal da perfeição. Jesus, por isso que são 7 sinais, porque o 7 na Sagrada Escritura significa perfeição. Então aqui Jesus realiza a perfeição de todos os sinais, que é a ressurreição de Lázaro não é a melhor palavra. A melhor palavra é o reavivamento de Lázaro, né? Porque ressurreição, o conceito de ressurreição na fé cristã é o que aconteceu com Jesus. Ou seja, é ressuscitar desta vida com uma vida nova e não morrer mais. Com Lázaro ele vai ser morto novamente. Então o que aconteceu com Lázaro não foi uma ressurreição. Até mesmo porque Lázaro não pode ressuscitar primeiro que Jesus. Porque Jesus ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar. Ninguém ressuscitou antes de Jesus. Então Jesus é o primeiro dentre os mortos. Então, com Lázaro, a melhor palavra não é ressurreição. É um reavivar. Ele volta a viver e depois vai morrer. Ressurreição não tem mais morte. Não tem como morrer mais. Certo? Então, essa é a primeira parte do livro dos sinais. A partir do capítulo 13, começa o livro da glória, ou seja, o livro que vai contar toda a glória de Jesus. Só que daí a gente pensa glória como é a glória, é o momento do majestoso. Só que na verdade você vai olhar capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, só vai falar de morte. Essa é a glória de Jesus. A glória que vai vir da cruz. Porque o capítulo 13 começa com uma traição. Judas dando um beijo em Nosso Senhor e vendendo Nosso Senhor por 30 moedas de prata. Isso aí é glória. Depois começa Jesus a anunciar que vai morrer, os discípulos começam a ficar meio que desesperados. Depois do capítulo 18, capítulo 17, ele vai rezar aquela oração sacerdotal, onde Jesus entra em uma profunda agonia. Depois do capítulo 18 vai ser preso, o capítulo 19 vai ser morto. Aí no 20 vai vir ressurreição e tal. Mas a glória se manifesta através da cruz. Essa é a vitória de Deus. Essa é a força de Deus. Esse é o poder de Deus. Essa é a autoridade de Deus, né? Voltemos lá, capítulo 2. Então aqui nós chegamos no 7º dia. E portanto nós entramos no grande sinal. O sinal que culmina a semana inaugural de Jesus, que é as bodas de Caná. E não é à toa, gente, depois que nós vamos encontrar nos outros evangelhos, que em muitos momentos Jesus vai contar parábolas onde o filho vai sair convidando, inclusive o evangelho de hoje, o filho vai sair convidando o povo para vir participar de um banquete, de uma festa que Deus quer preparar no céu. Não é à toa que o capítulo 19 e 20 do Apocalipse de São João, que foi escrito por São João, o mesmo do Evangelho, ele vai dizer lá: felizes os convidados para participar das núpcias do Cordeiro. Deus quer que a gente participe de uma festa de casamento. Deus nos chama para participar de uma festa de casamento, onde Jesus é o noivo e nós somos a noiva. Pode parecer estranho, porque daí os homens bugam aqui, né? Mas eu sou a noiva de Cristo. Gente, todos nós somos chamados à união com Deus. É que a gente pensa casamento somente, quando a gente está falando da Sagrada Escritura, casamento significa união. Deus está chamando a nos unir com Ele, semelhante a uma união conjugal, que é um casamento. Toda a humanidade é chamada a participar na vida de Cristo, se unir a Cristo. É isso que a gente faz em cada comunhão. Cada comunhão é participação da núpcia do Cordeiro. Homens e mulheres, todo mundo comunga. Jesus está nos chamando então a um casamento, ou seja, a uma união conjugal, onde nós participamos da festa que Deus preparou desde toda a eternidade no céu para nós. Então, põe essa mentalidade dentro da sua cabeça, casamento como união, conjugalidade. Tem até uma música da Eliana Ribeiro, não sei se é dela mesmo, mas ela que cantou
canta bastante, né? Como a noiva que caminha rumo ao altar, e o noivo a me esperar. Não sei se vocês já ouviram essa música, mas ela canta bastante, é uma música de comunhão. É isso. Nós somos como noivas que caminham na direção. Por isso que o casamento, ele tem toda uma simbologia que infelizmente é perdida na nossa contemporaneidade. Por que o noivo fica esperando a noiva? E a noiva que vem ao encontro do noivo? Porque o casamento, ele é uma antecipação da união de Cristo e da igreja. O noivo ali simboliza Cristo. A noiva que vem é a igreja, que vão se unir conjugalmente e vão estabelecer um pacto de amor, como Efésios capítulo 5, onde o apóstolo descreve lá: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Então aquele que agora está esperando a sua esposa é chamado a ser Cristo na vida da sua esposa e a amá-la como Cristo amou a igreja e por ela se consumir. Por que, na verdade, o terno dos noivos é preto, né? Hoje já tem gente que coloca vermelho, né? Não tem nada a ver. É porque o noivo está ali aguardando a sua esposa. Na tradição antiga, gente, tinha uma curiosidade. O noivo, ele entrava com a mãe e ele trazia na mão direita uma espada. Porque ali mostrava a força dele, ou seja, a virilidade, que ele tinha a responsabilidade de ser o guardião daquela que Deus iria confiá-lo a ele. E ele entrava, depois recebia a noiva, e ao término do casamento, o que ele fazia? Ele deixava a espada no altar, e ele virava-se, e agora ele tomava a noiva do seu lado direito, porque agora ela era a espada dele. No sentido de que aquela agressividade própria, que é do homem, agora era domada pela delicadeza e pela feminilidade da mulher. Queria dosar aquela agressividade dele. Por isso que ele sai com a noiva, trazendo ela no seu braço direito, né? Mas infelizmente hoje o corredor central parece um desfile de modas, né? Onde vem as coitadas das madrinhas, né? Que se arrumam para nada, né? Inúteis, coitadas. E é verdade, gente. Tem a coisa mais inútil da face da terra são madrinhas de casamento, né? As coitadas ficam o dia inteiro sem comer, se arrumam para tirar uma foto, né? Para chegar aqui, ninguém está nem importando com as coitadas, né? Todo mundo está preocupado com madrinha de casamento? Todo mundo quer ver a noiva. A coitada entra, todo mundo, a ciclana é madrinha, que legal. E agora tem uma moda de vir todas iguais com vestido, o que piorou mais, porque daí se é fulano, se é beltrana, coitada, tá tudo de vestido vermelho. A coitada fica o dia inteiro sem almoçar, para passar lá a massa corrida, ficar bonita, alisar o cabelo, para entrar na igreja, para quê? Sentou ali, acabou. Para isso. A noiva vai tirar foto, e às vezes ainda tira foto e tira com o olho fechado, que é para piorar, né? Aí, ai, coitada, eu não vou poder colocar você no álbum, porque você ficou com o olho fechado. E ainda nem vai pro álbum para você ficar para a história. Esquecida. Mas homem é uma coisa que em uma hora está pronto. Não é verdade? Se está lá o terno, ele bota o terno. Se tiver gravata, tem. Se não tiver, nem sofre. O cabelo vai lá, dá uma lavada, faz a barba, e em meia hora está pronto. O homem vai se preparar, o casamento é 4h30. Até o noivo é assim, gente. O noivo, se o casamento é 4 horas, está se arrumando. A noiva vai desde cedo para arrumar, né? E fica bonita, se arruma. Mas, gente, dá dó. Não, na verdade, eu confesso que, coitada, fica ali. Chega, às vezes fica na porta da igreja, naquele sol suando, escorrendo, e não entra. Daí o cerimonialista seguro, meia hora lá, e tá um sol escaldante. E a coitada escorrendo. Ficou toda bonita para tirar uma foto, né? Então, não. E agora, esse negócio delas ficar com os vestidos igual, né? Porque antigamente você poderia trazer uma coisinha diferente, agora... O que vai ter de diferente? Nada. Mas tá bom, fecha aspas, nós estamos falando de festa de casamento. Eu me lembrei disso e fiz um comentário só.
Não, mas eu tenho dó, gente. Que, por exemplo, quando eu vou fazer casamento aqui, eu vou pro meu quarto, meia hora eu tomo banho, venho, assisto o casamento tranquilamente. Eu até falava esses dias para alguém, a melhor coisa que você para é usar batina, gente. Eu vou em todos os lugares, não preciso me preocupar com roupa. Eu tenho 3, 4 batinas, tiro para lavar e ponho batina. Eu vou numa favela, vou num casamento mais chique, num casamento mais simples, eu estou sempre assim. Vou no centro, vou de batina. Estou aqui na igreja, estou de batina. Nossa, eu não preciso nem me preocupar, é só botar esse negócio e pronto. É a melhor coisa que existe na face da terra. É batina, entendeu? Você não precisa se preocupar com roupa. Ah, tá combinando, é só ter um sapato preto e uma batina preta, pronto, né? Tá resolvido. Mas vamos voltar para o sinal de Jesus, né? Então, Jesus realiza... Eu estou falando tudo isso por causa do casamento, né? Eu estava fazendo a explicação de como é belo o sacramento. Deixa eu só fazer mais uma nota do casamento, bem interessante. Agora não é brincadeira, não é sério. As noivas, elas entram com o buquê. E por que as noivas entram com o buquê? Na tradição, sabe o que significava o buquê? As virtudes. As virtudes que a mulher tem que conquistar dentro do seu casamento. E ela terminava e ela ia oferecer para Nossa Senhora, pedindo para Nossa Senhora que lhe desse as virtudes para que ela fosse esposa e mãe. Hoje, vai jogar para as encalhadas, né? Joga as virtudes para as encalhadas. Ah, quem está encalhada, pega aí. E aí, às vezes, aquelas que estão mais não pegam. Ficou nisso. Mas não era isso. O buquê era símbolo da virtude da mulher, que se oferece ao seu esposo e depois entrega para Deus, para Nossa Senhora o buquê e pede para Nossa Senhora que lhe dê a graça de ser verdadeira esposa e mãe. Então, assim, a noiva vem de branco, com seu véu, com vestido, né? Vejam, para o noivo não existe basicamente nada também. É para a noiva que tem marcha nupcial, é para a noiva que se espera tudo. O noivo, todo mundo olha e tal, mas a noiva gera uma expectativa. Porque a mulher, ela é símbolo justamente da igreja. A igreja que vem ao encontro do seu esposo e se mola por ela, que se entrega por ela. Então, tem toda uma beleza teológica que aí as pessoas vão enchendo de adereços, né? De cacarecos e vão perdendo a profundidade da sacramentalidade do matrimônio. Nos encontros de noivos eu falo tudo isso e mais, viu? Nos encontros de noivo, que nós já tivemos 2 aqui no santuário que eu fiz, eu tenho uma palestra para falar assim, claramente tudo isso. E mostro para eles o que é a beleza da dignidade do sacramento do matrimônio. O que eu estou falando para vocês aqui é levinho ainda, os noivos ficam assim. Tanto que no último, assim, eu achei que... Eu pergunto, tá tudo bem? Eles estão, assim, muitas interrogações na cabeça, né? Mas, graças a Deus, tomara que bugue agora, né? Porque melhor bugar agora do que bugar depois. Aí você já se pergunta, é isso mesmo que eu quero? Eu quero abraçar essa vocação, essa união com a minha esposa até o fim? Certo? Então, gente, como nós já estamos com a hora adiantada, o que eu vou fazer? Eu vou deixar para a gente entrar nesse sinal semana que vem, que é as núpcias de Caná. Nós vamos tentar semana que vem ver vários sinais, porque agora a gente entra no livro dos sinais, a gente vai ver as bodas de Caná, vai ver a cura do filho do funcionário real, que é pequeno, a cura da piscina do enfermo na piscina de Betesda também é pequeno. A multiplicação dos pães é longo, porque é um dos textos mais extensos da Sagrada Escritura, que tem 70 versículos. Então ele é muito extenso. Depois nós passamos para os outros sinais. Não, vai ter catequese. Eu vou explicar depois. Eu vou explicar. Certo? Então, nós encerramos aqui e pedimos a intercessão de Nossa Senhora sobre as nossas vidas. Semana que vem a gente continua a nossa catequese. Vamos fazer uma oração a Nossa Senhora, agradecendo este momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou
A piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. O Senhor esteja convosco. Sob a intercessão de Nossa Senhora e São José, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.